Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões do concurso da ESFESEX Magistério História do ano de 2019. Se você não viu os vídeos anteriores, das questões anteriores, pegue aí na descrição. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 56, 57, 58, 59 e 60, tá? Sem mais delongas, sem enrolação. Vamos à questão 56. A questão 56 vai falar de um período extremamente agitado na história brasileira, que foi a década de 1830. E a questão vai dizer o seguinte, o Brasil viveu na década de 1830 um dos seus mais agitados períodos políticos, com inúmeros motins urbanos de curta e de média duração e com revoltas rurais de média e longa duração. As forças conservadoras passaram a clamar por mudanças legais que contribuíssem para a superação desse quadro de profunda instabilidade. Assinale aquela que foi uma das mais importantes medidas para o combate às rebeldias, quando o país corria sérios riscos de fragmentação territorial no final da década. Então, o que você tem que se atentar primeiramente? Ele está falando da década de 1830, que é o período regencial. Toda vez que você for analisar uma questão de vestibular ou concurso público, o candidato deve se atentar ao tempo e espaço. A questão primordial para se situar na história é tempo e espaço. Então, a alternativa A vai dizer que nessa década, conturbada década de 1830 da história brasileira, foi estabelecida a criação do Tribunal do Júri e dos Juizados de Paz para o efetivo julgamento das lideranças rebeldes. Então, essa alternativa ela está equivocada, porque as lideranças rebeldes, quem estudou um pouco as revoltas regenciais, que é um período interessante na nossa história, chamadas revoltas regenciais, vocês veem que muitas vezes ocorreu o quê? Acordos de paz com anistia. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Farroupilha, certo? Então você tinha realmente justiciamentos, condenações à morte, muito enfrentamento, mas o Império, ele optava por fazer o quê? Acordos de anistia, ao invés de fazer julgamento das lideranças rebeldes. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, centralizou-se as estruturas judiciárias e as forças de repressão com a passagem da nomeação dos juízes de direito e de comandantes da Guarda Nacional para as mãos do ministro da Justiça. Essa alternativa ela está correta, porque muitas vezes você analisa que a falta do imperador, qual é o grande engano, né? Que muitas pessoas acreditam que a falta do imperador, né, porque era o período regencial, o imperador estava aí com 6 anos de idade, Dom Pedro II, alguns acreditam que a falta do imperador levou a uma descentralização do poder. Ao contrário, o período regencial ele levou a centralização das estruturas judiciárias, porque sem o imperador, sem aquela figura que pudesse mediar os conflitos, aquela figura que pudesse unir a nação, precisou-se o quê? A elite política daquele momento histórico agir de maneira muito firme para evitar a fragmentação territorial. Lembrando que naquele momento o Brasil estava fragilmente unido. A unidade territorial brasileira naquele período histórico era extremamente frágil. Então precisou-se o quê? Centralizar essas estruturas judiciárias, criar uma Guarda Nacional, que foi criada nesse período histórico, basicamente, certo? Mas a próxima questão fala de criar a Guarda Nacional, mas essa alternativa ela é a correta, tá bom? Então eu vou analisar aqui, como vocês sabem, eu costumo pintar a alternativa quando ela está correta. Portanto, a alternativa correta é a B. Vamos ler as demais alternativas para descartá-las? Vai dizer o seguinte, que foi criar a Guarda Nacional, forma encontrada para melhor enfrentamento militar aos rebeldes de todos os matizes, pois parte do exército participava diretamente das rebeliões. Na minha leitura, é só até aqui que a questão está correta, certo? A criação da Guarda Nacional, ela não foi motivada somente pela questão do período das revoltas regenciais. É óbvio que as revoltas regenciais contribuíram para que se criasse um ambiente favorável na criação da Guarda Nacional, porém você não pode dizer que ela foi criada para esse enfrentamento rebelde de todos os matizes. Também não era parte do exército que participava diretamente
das rebeliões, certo? Então, quando você fala em exército brasileiro, é uma coisa muito complexa nesse período histórico, tá bom? Certo? Portanto, a questão C está equivocada nesses pontos aqui. A questão D vai dizer que houve uma ampliação dos poderes jurisdicionais dos juízes de paz, também está equivocado, tá? Essa figura do juiz de paz, se existia nesse momento histórico, ela era uma figura extremamente incipiente, então fora de questão ampliação dos poderes jurisdicionais dos juízes de paz. E a alternativa E vai dizer que a nomeação de presidente das províncias, responsabilidade da Assembleia Geral, passou a prerrogativa do imperador. Você tinha um indivíduo que iria ser imperador, que estava na sua infância indo para a adolescência, ou seja, Dom Pedro II nasce em 1825, certo? Em 1831 ele é deixado aqui pelo seu pai, que vai assumir o trono em Portugal. Então ele estava com 6 anos de idade e ele termina a década com 15 anos de idade, certo? Com 14, 15 anos de idade, ou seja, ele ainda estava, ele ainda era uma criança, ele era o imperador ainda tutelado pelos regentes, certo? A elite política brasileira tutelava o imperador Dom Pedro II, preparando-o para ser o imperador. Sendo assim, na questão 56, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 57. A questão 57 vai falar a respeito da implementação da mão de obra imigrante nas décadas finais do período monárquico. Então, eu vou dar uma grifada aqui, porque é muito importante, ó, nas décadas finais do período monárquico, tá? Então, você tem que partir do princípio, certo, candidato, de que a escravidão ela acaba 1 ano antes do fim da monarquia, tá? Esse que é o pulo do gato, esse que é a chave para resolver a questão. Vamos analisar as alternativas aqui. A vai dizer o seguinte, ó, que a implementação não se limitou às áreas cafeeiras de São Paulo, tendo sido organizada com peso semelhante nas lavouras de café do Rio de Janeiro e nas regiões canavieiras da Bahia e de Pernambuco. Tomem cuidado com essa alternativa, ela está equivocada. De fato, ela começa bem, dizendo que não se limitou às áreas cafeeiras do Brasil. De fato, a implantação da mão de obra imigrante não se limitou à região de São Paulo. Mas ela não foi organizada com peso semelhante nas lavouras do Rio de Janeiro, tampouco nas regiões canavieiras de Bahia e Pernambuco. Lembrando que a cana-de-açúcar estava em declínio nesse período histórico, já estava em vias de substituir pelo cacau, certo? Estava em declínio, as lavouras do Nordeste canavieira estavam em declínio, tá bom? Então, quando ele fala que foi organizada com peso semelhante nessas regiões, ele está invalidando a questão, sendo assim a alternativa A está equivocada. A alternativa B, que é a correta, vai dizer que não caracterizou uma relação de trabalho de tipo capitalista, aproximando-se mais do sistema de colonato. Correto, a grande crítica que se faz, ou a análise crítica que se faz, é que não existia uma relação de trabalho de tipo capitalista no Brasil nesse período histórico. Por quê? Porque a mentalidade dos cafeicultores, dos fazendeiros que trouxeram os imigrantes para cá era ainda uma mentalidade escravocrata. Então eles não ofereciam contratos de trabalho de tipo capitalista, ofereciam o quê? Sistema de colonato. Muitas vezes era um regime que se caracterizava como muito semelhante ao regime escravocrata, certo? Então ele não se caracterizou mesmo, de fato, nesse começo, certo? Como uma relação de trabalho de tipo capitalista e se aproximou bastante do sistema de colonato. A alternativa B está correta, tá bom? Tanto a 56 quanto a 57, a B que é a correta. Vou pintar aqui a B, tá bom? Vamos ler as demais para descartá-las. É sempre importante o candidato descartar. Ele não apenas tem que indicar a correta, ele tem que saber por que as demais estão incorretas. Aí ele dá 100% de segurança que o candidato ganhou a questão. Alternativa C, a diferença fundamental da sua implementação no sul e nas regiões do norte do Império foi que nessas últimas regiões, no caso norte do Império, a mão de obra imigrante teve que conviver com a utilização da mão de obra escrava ainda por certo tempo. Tome cuidado com essa alternativa, porque, de fato, a mão de obra imigrante teve que conviver durante um certo tempo com a mão de obra escrava. Mas não foi apenas nas regiões do norte do Império, foi em todo o Império, tá bom? Todo o Império recebeu
mão de obra imigrante. A intensidade dessa mão de obra variou de região para região. E o sistema escravocrata vigia em todo o império, certo? Então essa mão de obra imigrante teve que conviver com a utilização da mão de obra escrava em todo o império durante um certo tempo. Sendo assim, a alternativa C está equivocada e a alternativa D vai dizer que a sua implementação em São Paulo decorreu das bandeiras e políticas nascidas do programa do Partido Republicano, defensor do fim da escravidão desde o seu nascimento em 1873. Tome cuidado, o Partido Republicano, ele, na sua plenitude, os membros do Partido Republicano não eram todos que eram defensor do fim da escravidão. Quando você fala em escravidão, os abolicionistas, você tinha tanto abolicionistas republicanos quanto abolicionistas monarquistas, certo? Então você tinha pessoas que defendiam o sistema monárquico, ainda eram monarquistas, mas também eram anti-escravocratas, certo? Então o Joaquim Nabuco, por exemplo, é um exemplo. Joaquim Nabuco, abolicionista, que escreveu um livro abolicionista. Ele era monarquista, mas era um defensor do fim da escravidão. Só que você tinha um componente também, dentro do Partido Republicano, muito forte de defender o fim da escravidão e incentivo à imigração para embranquecer o Brasil. Você tinha todo esse projeto de embranquecimento do Brasil. Mas eu não vou aprofundar nessa questão, porque o item aqui não está pedindo, tá? A alternativa não está falando disso. E a alternativa aí vai dizer que foi uma prática utilizada, sobretudo, nas regiões produtoras de cana-de-açúcar do Império. Não, foi utilizada, sobretudo, nas regiões cafeicultoras paulistas, tá bom? Não de cana-de-açúcar nesse período que estava em declínio. Nesse período, as regiões produtoras de cana-de-açúcar não precisavam de tanta mão de obra assim. Sendo assim, na questão 57, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 58. A questão 58 vai falar da Lei Rio Branco. Vamos ler ela com mais atenção, tá? Para a gente poder contextualizá-las. A questão 58 vai dizer, a votação da Lei Rio Branco, também denominada de Lei do Ventre Livre, de 1871, gerou grandes debates na imprensa e na sociedade brasileira, opondo setores e grupos sociais a partir de suas posições diante da nova realidade a ser instaurada sobre ela. Sobre a discussão e a aprovação da lei, assinale a opção correta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer: a maior oposição ao projeto veio da área da cana-de-açúcar pernambucana, que implantava as suas usinas e tinha uma economia em crescimento, não podendo prescindir desse contingente que passaria a ser livre ao nascer. Tome cuidado com essa alternativa. Está fora de questão implantar usinas de cana-de-açúcar nesse período histórico, tá? Você tinha um sistema de produção bem incipiente de cana-de-açúcar. Não sei o que a questão quer dizer com usina, se é o que a gente vê hoje, se é o que era usina para a época, mas o que invalida é que a economia pernambucana, a estrutura do sistema de cana-de-açúcar não estava em crescimento, estava em declínio, tá bom? Então ela não precisava desse tanto de mão de obra, tá bom? Vinda desse tanto de mão de obra escrava, tá certo? A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer: as áreas da cafeicultura foram aquelas que mais diretamente combateram a aprovação da medida, pois a perda dos nascituros certamente iria debilitar os plantéis de escravos em termos futuros. Correto? A grande polo de oposição à Lei Rio Branco, a lei chamada Lei do Ventre Livre de 1871, foram as áreas cafeicultoras paulistas, porque ou ali do chamado Vale do Paraíba, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, porque aquela região era a que mais absorvia a mão de obra escrava e era a que mais dependia da mão de obra escrava. Sendo assim, a alternativa B está correta, tá bom? Essa aqui é a correta. Vamos pintar aqui e vamos ler as demais alternativas. Prometo que na próxima não vai ser a B que vai ser a correta, mas nas 3 que nós resolvemos até agora, a alternativa B é a correta. Vamos ler a C para a gente já descartar e ver o que está errado nela.
Por simpatizarem com a ideia de plantar o trabalho livre, os empresários do café paulista foram os mais ardorosos defensores de sua aprovação, pois ela serviria aos seus propósitos de extinção da escravidão em médio prazo. É ao contrário, tá bom? Os cafeicultores, os ditos, empresários do café paulista, foram os mais ardorosos combatentes da sua aprovação e não defensores, tá? Eles não defendiam a lei do ventre livre, pelo contrário, eles enxergavam a lei do ventre livre como não interessante aos seus interesses, tá? Essa questão ela estaria correta se trocasse canavieiros de Pernambuco por cafeicultores paulistas, tá? Mas, enfim, as duas estão equivocadas. E a D vai dizer que a discussão da lei não mobilizou os grandes proprietários de escravos, pois a libertação das crianças filhas de escravas somente passaria a ocorrer após a aprovação da lei quando completasse 21 anos de idade. Então, essa questão, tome cuidado, tá? Ela mobilizou, sim, os grandes proprietários de escravos, só que o componente da lei está correto, tá? As crianças nascidas filhas de escravos, elas eram livres, mas eram obrigadas a prestar serviço aos seus senhores até os 21 anos de idade. Muitos não chegavam aos 21 anos de idade, então, mesmo nascidos livres, morriam escravos, certo? Mas essa discussão ela mobilizou sim os proprietários de escravos, eles não queriam nem a libertação do ventre livre. Se você fosse atender aos conservadores da época, ao povo ricos da época, o pessoal que mandava, nós não teríamos extinto a escravidão em tempo hábil. E o Brasil foi o último país, um dos últimos, país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Nós sustentamos essa péssima pecha histórica de país escravocrata. A alternativa D, portanto, está equivocada. E a alternativa E vai dizer: a extensa área de cultivo de café não logrou obter uma unidade política quanto ao assunto, pois a província de São Paulo, muito mais desenvolvida que Minas Gerais e Rio de Janeiro, não dependia tanto do trabalho escravo. Tome cuidado com essa alternativa, tá? As três regiões dependiam muito do trabalho escravo. Então você não pode dizer que as regiões de Minas e do Rio de Janeiro não dependiam do trabalho escravo. Pode ser que não dependia na intensidade da província de São Paulo? Pode até ser, eu não acredito. Eu acho que as três regiões elas dependiam igualmente do trabalho escravocrata. Sendo assim, na questão 58, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 59. A questão 59 vai falar do ato adicional de 1834. Vamos ler a questão com atenção. Na trajetória descentralizadora da monarquia brasileira, após a abdicação de Dom Pedro I, a Assembleia Geral aprovou uma reforma constitucional que ficou conhecida como ato adicional, tá? Esse negócio de dizer que tem uma trajetória descentralizadora é meio exagero, no meu ponto de vista, na minha leitura desse período histórico. Mas, enfim, vamos aceitar o que a questão coloca. O ano foi 1834. Qual a opção que contém uma mudança feita nesse ato? O que ele está pedindo? Quais dessas alternativas abaixo ele fala de uma mudança feita não no período regencial, tome muito cuidado, mas no ano de 1834 por meio desse ato adicional, tá? Então, a grande inovação do ato adicional de 1834 foi criar as Assembleias Legislativas Provinciais. Por isso que a questão fala da trajetória descentralizadora da monarquia brasileira, porque se você cria uma Assembleia Legislativa regional, provincial no caso, você acaba descentralizando o poder, retirando o poder da Assembleia Geral que ficava lá no Rio de Janeiro, tá bom? Certo? Portanto, você já analisa que a alternativa correta é a E, que fala da criação das Assembleias Gerais. Não é a ampliação dos poderes administrativos dos municípios, não é o estabelecimento de eleições diretas, até porque nesse momento histórico é meio complicado. Não é o estabelecimento de eleições para a escolha de presidentes de províncias. Não é a criação de uma Guarda Nacional. A Guarda Nacional não foi criada pelo ato adicional número 38, no ato adicional de 1834. Então, muito cuidado, tá, com essas informações que podem levar o candidato ao erro. Portanto, na questão 59, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 60, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje. A questão 60 vai trazer o seguinte enunciado. A primeira Constituição republicana, inspirada no modelo norte-americano, tem muito cuidado, vejam aqui,
inspirada no modelo norte-americano. Ela foi mesmo, tá? Consagrou uma república federativa de caráter liberal. Sobre isso, analise as alternativas e assinale a resposta correta. Alternativa 1. Vamos analisar, você tem que analisar as alternativas, ver se elas estão corretas ou incorretas. Como eu já fiz em outras, quando a alternativa estiver correta, eu vou pintar aqui. Quando ela estiver incorreta, eu vou pintar o que ela está equivocada. Bom, vamos lá. A1, o item 1, né, vai dizer o seguinte: pela Constituição era vedado ao presidente da República nomear e demitir ministros sem a intervenção do Congresso Nacional. Tome muito cuidado com essa alternativa, ela está equivocada, tá? Porque num regime presidencialista não faz sentido que o presidente da República ele não tenha autonomia para demitir os seus ministros a bel prazer sem consultar o Congresso Nacional, certo? Portanto, a alternativa 1 está equivocada. A alternativa 2 vai dizer que extinguiu a pena de morte, garantiu liberdade e segurança individual aos estrangeiros residentes no país. Ela garantiu realmente liberdade e segurança individual aos estrangeiros residentes no país, porém, a primeira Constituição da República não extinguiu a pena de morte. A pena de morte já tinha sido extinguida, tá, no Império por conta de um erro que tinha ocorrido de sentença. Uma pessoa que era inocente, ela acabou morrendo. O Dom Pedro II acabou extinguindo a pena de morte. A alternativa 2 está equivocada, tá? Extinguiu a pena de morte jurídica, não significava que na prática ela não ocorria. A 3 vai dizer que garantiu a secularização dos cemitérios e o reconhecimento do casamento civil. Essa alternativa está correta, tá? Com base no conhecimento das constituições implantadas em países da América Latina, ditas liberais, de inspiração positivistas, muitas delas, você tinha um processo de secularização muito grande. A igreja perdeu muito com as repúblicas nesse período histórico. Esse período histórico foi de questionamento, certo? Da questão religiosa. E aí, a secularização dos cemitérios. Por quê? As cidades estavam ficando um pouquinho maiores, não tão maiores quanto ficou no século XX, mas estavam ficando um pouquinho maiores, e aí estava cada vez mais difícil você colocar as pessoas mortas na igreja. Também era uma questão, né, de saúde pública. Você tinha que secularizar os cemitérios, colocar os cemitérios em áreas afastadas da cidade. Aí você pode dizer, mas professor, hoje em dia os cemitérios estão dentro das cidades. Mas quando eles foram criados, no período que eles foram criados, eles não estavam dentro da cidade, né? É que a cidade foi crescendo e foi ficando perto dos cemitérios, foram vendendo terrenos perto do cemitério. Outra questão foi o reconhecimento do casamento civil, certo? Você separou a identidade civil da identidade religiosa, ou seja, antes da Constituição da República, o casamento religioso tinha o valor de ser também casamento civil, só que na Constituição da República instituiu-se a questão do casamento civil. A alternativa 3 está correta. A alternativa 4 vai dizer que ampliou a cidadania aos mais variados segmentos sociais por meio do direito a voto. Essa alternativa ela está correta, tá bom, pessoal? Tome cuidado, porque de fato a Constituição de 1891, a primeira, né, ela ampliou sim a cidadania de mais variados segmentos sociais. É óbvio que ela não garantiu sufrágio universal, então muito cuidado, tá? Porque as mulheres estavam impedidas de votar, tá bom? Eram os homens maiores de 21 anos, só que o voto também era de cabresto, então não adiantava muito, certo? O que importa para a nossa questão 60 é que a 3 e a 4 está correta. Então qual é a alternativa que fala 3 e 4, certo? Qual é a alternativa que fala 3 e 4? É a alternativa E. Sendo assim, na questão 60, a alternativa correta é a letra E. Certo? Com isso nós terminamos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais.